Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo. Eu sou o pastor Felipe Erdmann Eusébio, sou pastor aqui na Congregação Evangélica Luterana São Lucas, em Porto Alegre, e é uma alegria muito especial poder ter a sua companhia neste momento, quando queremos continuar esse programa tão especial de estudo bíblico da Palavra do nosso Deus. Obrigado a todos que me honram com a sua audiência nesses minutos que seguem, quando queremos continuar estudando a carta de Paulo a Timóteo. Essa carta tão especial que dá orientações para Timóteo, para a igreja, de como o trabalho na igreja deve acontecer, orienta aí a Timóteo como ele deve se portar, como ele deve tratar diversas circunstâncias. É uma carta muito especial aí para o trabalho da nossa vida e especialmente também de nós como igreja. Então, que Deus possa o abençoar. Desejo neste momento que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo nesse momento, então, de estudo da palavra do nosso Deus. Vamos ao texto? 1 Timóteo, capítulo 5. Esse é o capítulo que nós temos para hoje. Eu quero ler algumas partes e chamar a atenção a algumas questões desse texto. Nós não vamos conseguir esgotar tudo que há nesse capítulo, mas fica aí também, me coloco à disposição sempre que você desejar fazer algum contato para que nós continuemos esses diálogos que nós abrimos nesses encontros. Conte conosco, tem aí os nossos dados, nossos contatos, para que nós possamos continuar juntos também estudando a palavra do nosso Deus. Versículos 1 e 2. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, e as mulheres idosas como mães, e as mulheres jovens como irmãs, com toda a pureza. Nós sabemos, meus queridos, que na igreja todos nós somos um. A fé, ela nos une, a fé tem esse poder de nos tornar um em Cristo Jesus. Todos nós somos e temos as mesmas necessidades espirituais. Por exemplo, todos nós somos pecadores. Todos nós somos carentes da graça, do cuidado e do amor do nosso Deus. De tal forma que se Deus não nos perdoar, se Deus não nos acolher, nós estamos perdidos. E por causa da fé em Cristo Jesus, todos nós somos salvos, somos filhos e filhas de Deus. Então, e Deus nos olha e vê a cada um de nós de igual forma. Deus não ama mais algumas pessoas e menos outras pessoas. Deus tem um amor que é igual por todos nós. Então, o primeiro pressuposto é esse, Todos nós somos pecadores e dependentes da graça e do amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é preciso nós reconhecermos que a igreja, ela é formada por pessoas diferentes. Na igreja nós temos pessoas de faixa etárias diferentes. Nós temos as crianças, nós temos os jovens, nós temos os adultos e temos os idosos. Temos pessoas que são mais favorecidas financeiramente e pessoas, talvez, que precisam da nossa ajuda como igreja. Mas todos esses fazem parte desta unidade. Todos esses fazem parte dessa unidade da igreja. E aí Paulo vai dizer o seguinte para nós, E ele está dizendo justamente para Timóteo, que é o líder religioso, que é o pastor daquela congregação, como é que ele vai tratar, como é que ele deve tratar algumas pessoas, alguns grupos e por aí vai. E nesse primeiro momento ele fala justamente da questão da faixa etária, quando ele diz assim, olha, como é que você vai tratar uma pessoa idosa? Como é que você, jovem Timóteo, vai chegar para uma pessoa idosa e de repente repreendê-lo?
Uma pessoa que já viveu muitos e muitos mais tempo que você, que tem muitas experiências de vida que você, né? A forma como nós vemos as pessoas idosas é mais ou menos por esse caminho. É uma pessoa experiente, uma pessoa madura, né? Uma pessoa que já possivelmente aprendeu muito com a vida. Porém, nós não podemos correr o risco de pensar que essas pessoas se tornam pessoas que nunca erram, né? Ou a própria pessoa achar que porque ela de repente já tem uma certa idade, ela é dona da verdade, ela é dona da razão, né? Senão, Paulo não teria colocado aqui uma necessidade de exortação a esse grupo de pessoas também. É uma orientação de Paulo. E aí Paulo vai nos dizer como é que nós fazemos isso. E aí ele vai nos mostrar o respeito pelo qual nós devemos nos tratar na igreja. Paulo nos diz assim, olha, não repreendam, não sejam arrogantes, né? Não envergonhem estas pessoas, mas aconselhem, encorajem-as, mostre os seus erros com humildade, né? Com humildade, né? Nós, pastores, temos essa autoridade pela igreja de conversar a respeito de situações que poderão ocorrer. Depois tem o grupo dos jovens, e ele vai dizer assim, olha, realize esse trabalho como irmãos. Ou seja, não num tom de superioridade, mas vai mostrar como lidar com estas pessoas. Depois ele vai falar das mulheres idosas também, dizendo, olha, façam isso com respeito, né? Ter cuidado. Ou seja, o pastor tem um trabalho muito sensível, que é esse trabalho de exortar, né? De conversar, né? De apontar determinadas coisas que podem estar acontecendo. Mas ele não deve fazer isso em público, né? Esse é o primeiro ponto. Ele não deve fazer isso no sentido de constranger a pessoa. Ele não deve fazer isso no sentido de perder essa pessoa ou afastar essa pessoa. Ele precisa chamar, ele precisa acompanhar e ele precisa fazer tudo isso com muita humildade. Humildade talvez seja a chave para que nós possamos nos guiar aqui dentro desse contexto e desse texto. Mas o ponto é isso, a partir do momento que nós vamos viver a nossa vida com Cristo, né, nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Há uma série de textos bíblicos em que Paulo vai nos ensinar justamente a como nós devemos viver a nossa vida cristã aqui neste mundo, né? E aí, por outro lado, se por um lado o pastor tem essa tarefa sensível, né, você que talvez não é pastor e está nos acompanhando nesse momento, né, quando o seu pastor chegar para você para conversar, para dialogar, para falar sobre as coisas que estão acontecendo, e que talvez você precise repensar algumas coisas, se deixe ser pastoreado pelo seu pastor. O pastor vai com uma boa intenção, que é trazê-lo de volta, que é talvez abrir os seus olhos e mostrar que de repente as coisas podem ser diferentes, né? Receba essa exortação do seu pastor com amor, com carinho, com responsabilidade e com fidelidade. O pastor está ali justamente para ser o seu pastor. Agora eu quero ler do versículo 3 até o versículo 16, o seguinte, então. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando de sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite, pedindo a ajuda dele. Porém, a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho
para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior dos que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma só vez. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista as viúvas mais jovens, porque quando os seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo. E assim, elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a Ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Bom, dentre as muitas coisas que Paulo relata aqui, ele está falando dos cuidados com as pessoas menos favorecidas. Cuidado com as pessoas que estão passando por momentos, por situações e por necessidades. Nesse contexto eram as viúvas. As viúvas e órfãos, nesse contexto em que Paulo está escrevendo, eram aqueles que mais tinham necessidade, eram aqueles que eram mais vulneráveis, uma classe então menos favorecida da época. E a igreja deveria cuidar dessas viúvas, respeitando-as e as sustentando. Claro que não a Deus dará, mas haviam alguns critérios que faziam parte desse cuidado. Entre outras, dentro desse princípio, deveria se separar aquelas que realmente precisavam e aqueles que não necessariamente precisavam tanto, e aqueles que tinham como se sustentar sozinhos, para que isso também não se tornasse um peso para a igreja e a igreja pudesse cuidar de quem realmente precisava. Em outras palavras, o que Paulo está nos lembrando aqui é que a fé deve se manifestar no amor e no cuidado com o nosso próximo. E aí Paulo vai apontar para a família, um recado muito importante para as nossas famílias de hoje em dia, para a nossa sociedade de hoje em dia. Nós temos responsabilidade e essa responsabilidade primeiro precisa começar com os nossos, precisa começar com os dentro de nossa casa. Os filhos e netos devem aprender, diz Paulo, aprender a cuidar dos seus pais e dos seus avós. Ou seja, se Paulo está dizendo que nós devemos aprender, um parênteses aqui, significa que isso não é natural em nós. Significa que isso é um exercício que nós devemos fazer, exercício que nós devemos buscar e tentar colocar em prática, fazer parte do nosso dia a dia. Nós não nascemos sendo sensíveis às necessidades dos outros. Os filhos e netos devem aprender. E aí Paulo vai dizer por quê. E a primeira razão é por gratidão. Você que é filho, você que é neto, aproveite esse momento para pensar um pouquinho no seu relacionamento e no seu cuidado com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com sua avó, aqueles que os têm aqui ainda neste mundo. Como anda a atenção que você tem dado a eles? Como anda a valorização que você demonstra a eles? Afinal de contas, você chegou aonde chegou e está onde está, porque você teve um pai e uma mãe que cuidou de você, que proveu o seu sustento num tempo em que você não tinha condições de prover. Como é que está essa sua atenção para com eles? Olha o que Paulo está colocando aqui dessa importância desse cuidado. Não sejamos ingratos. É claro que talvez alguns de vocês tiveram más experiência com seus pais, mas
né? Via de regra, aquela família tradicional que cuidou, que preservou, mas que por vezes não recebe esse cuidado. Por vezes não recebe o tempo do seu filho, do seu neto, né? Atenção a esse detalhe tão importante e tão fundamental. Além da gratidão, Paulo vai dizer outra coisa interessante. Deus se alegra quando nós fazemos isso. Deus se alegra. E aí vem uma parte meio pesada que Paulo diz assim: quem não cuida dos seus tem negado a fé. E é pior que os descrentes. Por quê? Porque de repente está vivendo de uma maneira, está ensinando de uma maneira, está aconselhando de uma maneira e está vivendo de uma maneira totalmente equivocada. Viver a fé, viver a vida com Cristo, é viver a nossa vida dentro de alguns princípios, né? Ou seja, não está refletindo essa nova vida. Então, esse cuidado que se precisa ter, essa atenção que nós precisamos ter. Continuando o nosso texto, versículos 17 até o final do capítulo, até o versículo 25. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do Evangelho e no ensino cristão. Pois as Escrituras Sagradas dizem: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando no trigo. E dizem ainda: o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por 2 testemunhas pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecado, para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo o que você fizer, obedeça a essas instruções, sem preconceito contra ninguém e nem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo de elas serem julgadas. Mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Então esse final aí do texto, falando um pouquinho da questão das qualificações dos líderes espirituais do povo, né? Onde há um cuidado, há uma atenção para com esses líderes, começando pelo seu sustento, né? Com o objetivo de que essas pessoas pudessem se dedicar integralmente ao ministério pastoral, mostrando essa necessidade de acordo com a palavra de Deus, né? Citando lá Deuteronômio, citando o próprio Jesus Cristo, falando da questão da dignidade do trabalhador pelo seu salário, e por aí vai. Aborda o quão sério é ser um ministro de Cristo, de tal forma que esse cuidado deve ser para que esse ministro se mantenha ético e íntegro diante da igreja, da sua família e da sua sociedade. E que a disciplina para com os ministros que eventualmente possam cair, ela aconteça de forma indistinta, né? Que não haja acepção de pessoas, que não haja um tratamento diferente por causa de uma amizade ou por qualquer outra questão, né? Mas mostra o quão sério é o ministério pastoral, para que possa aconselhar os jovens, os idosos, os homens, as mulheres, e assim por diante, né? Para que nós possamos continuar tendo essa palavra de Deus na nossa vida e no nosso dia a dia, né? Que Deus assim possa abençoar essa reflexão em nossa vida e possamos contar com o apoio de bons pastores,
Lembre de orar pelo trabalho do seu pastor e dos pastores da igreja. Lembre de valorizar o ministério pastoral na sua congregação, né? Dando atenção ao seu pastor, ouvindo a ele. E acima de tudo também, que possamos ajudar aqueles que estão passando por necessidades. Que possamos ser instrumentos do amor de Deus em Cristo Jesus para auxiliar essas pessoas que estão necessitando de um alimento, de uma ajuda, daquilo que nós possamos fazer. Que possamos compartilhar, lembrando que Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar outros. Que assim seja, Deus os guarde, hoje e sempre. Amém. Esse estudo vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a sua companhia nesses minutos que passaram. Desejo que essa palavra edifique a sua vida. Um grande abraço, que Deus te guarde e até um próximo momento. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.